Olá, tudo bem? Meu nome é Delfina e estamos juntos mais uma vez aqui para estudarmos essa doutrina tão maravilhosa que é o Espiritismo. E hoje nós vamos seguir a sequência no capítulo 3, vamos iniciar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que é de uma forma resumida, o ideal é sempre que você procure um centro espírita ou reúna-se com amigos para poder conversar sobre essa doutrina. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? As obras de Allan Kardec, deixadas pelo codificador, são muito importantes para que a gente possa ter o esclarecimento e a desmistificação de crenças, de conceitos errados e muitas vezes atribuir que tudo o que acontece na nossa vida é culpa da espiritualidade. A espiritualidade, dentro da sua bondade, dentro da sua sabedoria, jamais vai fazer algum mal por qualquer motivo. Eles estão sempre à nossa disposição, ali do lado, a gente querendo, a gente abrindo esse canal do amor, do perdão, da vontade de crescer, de melhorar. Não tenha dúvida que nós seremos atendidos. É fé, sempre é fé. Bom, então hoje nós vamos seguir aqui o capítulo 3, mas vamos fazer só uma rápida oração, só pedir para que a espiritualidade esteja sempre com a gente, que possa nos orientar a escutarmos e eu a falar o que precisamos nesse momento tão bonito, tão bacana de você, nós aqui estarmos juntos para compartilharmos esse entendimento, a sabedoria do Evangelho segundo o Espiritismo. Peço que, com muito amor, com muito carinho, com muita humildade, que a espiritualidade esteja aqui com a gente, nos orientando, e que possamos estar contribuindo para a nossa evolução espiritual, com muito amor, com a nossa mente, com pensamentos positivos e refletindo sobre tudo que nós vamos escutar aqui, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, é um capítulo muito, muito bacana. Há muitas moradas na casa do meu pai. Quando nós falamos sobre essa questão de muitas moradas na casa do meu pai, às vezes as pessoas se confundem um pouco e entendem que, na verdade, são espaços físicos dentro de algum centro ou então de algum lugar que nós nunca vamos alcançar. E na verdade, como sempre, com muita sabedoria, as palavras são ditas sempre com simbolismo. E quando nós voltamos o nosso pensamento para Jesus Cristo, nós vemos que tudo que foi falado é muito, muito atual. E o que é necessário para que a gente possa aproveitar toda essa riqueza de informações? Nós prestarmos atenção e refletirmos no que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos transmite de uma maneira muito objetiva, mas que requer um pouco de reflexão e a gente vai conduzindo aqui dessa maneira para que seja bem bacana, tá? Então, quando nós falamos há muitas coisas na casa do meu pai, o que está sendo dito aqui no capítulo 23? Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Só nesse parágrafo aqui já resume muito o que nós, sem querer, já sabemos, mas é importante sempre lembrarmos. Quando nós estamos aqui neste plano, na Terra, nós lembrando, como sempre, que houve um acordo antes de reencarnarmos, onde nós temos a ciência, tivemos a ciência antes de virmos para cá, que nós iríamos refazer certos comportamentos, certas atitudes, uma vez que nós reconhecemos que foram muitas coisas erradas que nós estamos fazendo vemos fazendo em várias vidas. E que nós pedimos essa oportunidade de estarmos aqui novamente. Vamos falar isso de uma maneira geral, tá? Não estou entrando no mérito da questão dos espíritos voltarem compulsoriamente, serem realmente determinados a voltar. Isso é outra coisa, a gente vai estudar mais para frente. Então, inconscientemente, quando nos apaga, quando nós reencarnamos, nós esquecemos isso, desse acordo, mas nós vamos, durante a nossa vida, ter oportunidades referentes àquela situação que nós voltamos com esse propósito de reformarmos tudo isso que fizemos de uma maneira não esclarecida ou mesmo por algum motivo alheio, ou valores morais, ou conceitos que às vezes a gente acredita que está fazendo super certo, mas não estamos. Quer um exemplo?
conflitos, por exemplo, de duas pessoas que você durante a vida toda você conviveu com aquela pessoa, odiava a pessoa, não sabia por quê. E sempre aquela briga, sempre aquela confusão, e você atribuindo àquela pessoa todo o seu estado de falta de felicidade. Porque aquela pessoa era o problema. E depois, você quando consegue ter acesso e entender o que aconteceu depois que desencarnou, você pede à espiritualidade, essa Deus, essa chance de você voltar como filha ou mãe daquela pessoa. E ao reencarnar, vocês criam essa relação onde, por algum motivo, em várias situações, vocês podem rever, inconscientemente, refazer aquela relação e torná-la saudável. Ou seja, qual é o amor de mãe? É imensurável, não é? E o amor da filha depende da mãe. E a filha tem o dever o quê? Com a vida, com a idade? De contribuir para poder ter também o amor recíproco para aquela mãe. Então, é uma das relações mais bonitas que existem, é da mãe e filho, pai e filho, família, no núcleo familiar. Mas a relação de mãe é realmente um resgate muito forte. Então, se você vem para essa vida como filha do seu inimigo, vamos dizer, de outras vidas, ou mãe daquele inimigo, você vai lidar com situações que você não vai entender aquela adversidade, aquela rejeição inconsciente. Mas você, sabendo que que é necessário uma mudança de valores morais, de pensamentos, ou através de uma doutrina ou de uma religião, você já vai abrir um caminho para você modificar aquele ciclo que em outras vidas foi um fator para a sua reencarnação. Então, quando nós não voltamos por afinidade, nós voltamos justamente para trabalharmos sentimentos que nós podemos melhorar. Então, por que é importante? Você ter um relacionamento com as pessoas que o cercam, ou situações que você vai viver, é que com certeza são situações que estão sendo criadas ou que estão dentro da nossa pouco conhecimento da doutrina, vamos dizer assim, você talvez não entenda, mas você possa desenvolver uns sentimentos bons para que aquelas relações, aquelas adversidades, aquelas situações que você considera de injustiça, você consiga vê-las de uma outra maneira. Você consiga ver com amor, você consiga ver que você é o que vai mudar aquela história. Você, dentro da sua reforma íntima, dentro da sua vontade de rever, de analisar tudo aquilo novamente, dentro de uma maneira mais bonita, de um modo puro, você consegue refazer todo um sistema onde a sua evolução vai ocorrer devido às suas mudanças interiores. Lógico que nós temos o livre-arbítrio. Pode acontecer de tudo isso na sua vida e você não mudar nada, mas aí você tem as suas consequências. Porque a espiritualidade não castiga ninguém. A gente não pode esquecer isso. Não castiga. Então, quando nós falamos, voltando aqui, que as diferentes moradas são mundos que circulam no espaço e no infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento, ou seja, tudo vai ser encaminhado de acordo com o seu desenvolvimento espiritual. Se você, durante a sua vida, desenvolveu a raiva, o ódio, passar alguém para trás, ou foi um assassino, ou foi coisas ruins, você vai, depois de desencarnar, até por questões óbvias, porque pessoas que fazem isso, muitas vezes, é porque elas não aceitam ajuda, elas não aceitam doutrina, elas não aceitam religião, não aceitam nada, porque elas agem de acordo com o seu modo de pensar racional. E as consequências existem. Então, aqui nesse capítulo, é falado com muita sabedoria que existem vários mundos. E esses mundos, nós temos que lembrar muito isso. As questões não são analisadas como nós aqui na Terra vemos, fisicamente. Então, nós temos a lógica do que nós estamos vendo, existe um porquê, tem que ter uma explicação lógica, o tempo tem que ser os 60 minutos, 1 hora, enfim. Na espiritualidade não funciona assim dessa maneira. Toda uma situação ela vai ficando muito clara à medida que nós vamos evoluindo e aceitamos ajuda após a nossa desencarnação. Estamos desencarnados como desencarnados. Então, se nós aceitamos ajuda, que nós não somos esclarecidos, nós vamos ser orientados, nós vamos receber esses esclarecimentos. Se nós já temos um entendimento e já conseguimos aceitar e entender e praticar
por exemplo, no caso aqui, como nós estamos falando da doutrina espírita, as coisas ficam relativamente mais fáceis, porque nós já vamos entender que nós seremos encaminhados. Então quer dizer que todo mundo que desencarna, quando é bonzinho, bacana, fica igual? Não, não fica. Desculpa eu falar, tá? Mas não fica. Por quê? Porque justamente existem muitas moradas na casa do meu pai. E o que são essas moradas? São justamente os encaminhamentos dentro da sua da sua evolução, do que você faz. Então, dentro da própria espiritualidade, de acordo quando você vai evoluindo, vai existindo essa purificação, você vai galgando certos lugares, né, da própria erraticidade, na erraticidade, na espiritualidade, dentro da sua vibração, dentro do seu desenvolvimento espiritual que você alcançou. Tá bom? Isso é muito, gente, esse capítulo é muito lindo. Aliás, toda vez eu falo isso, né? O capítulo 1 é muito bom, o capítulo 2, o capítulo 3, você começa a entender como é que funciona essa questão da espiritualidade dentro do seu desenvolvimento. Onde você vai se identificar dentro das moradas da casa do Pai. Então vamos seguindo? Aqui, nas diversas categorias de mundos habitados, do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Tá? Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores, em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam pela soberana, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados, a vida é, por si assim dizer, toda espiritual. Olha como a espiritualidade é sábia, com que bondade. Então vamos lá. Se a pessoa não tem entendimento espiritual, não consegue entender nada e vive dentro de conceitos próprios, né? De entender que, por exemplo, o fato de ser rico, que não tem pecado nenhum, tá? Esse conceito de achar que, porque eu tenho coisas materiais, ou sou bem profissionalmente, é um pecado. Não. O problema não está nisso. O problema é como você usa isso dentro do seu mundo, dentro do que nós vivemos. Se você é uma pessoa que tem bens materiais, que tem poder na profissão, que consegue usar tudo isso para justamente diminuir alguém, ou usar isso como uma ferramenta para poder tirar pessoas do seu caminho, ou coisas similares, situações similares, aí sim, porque não é isso que é feito na doutrina, não é isso que é pregado na doutrina. A espiritualidade ela é muito sábia. Então, na hora que nós desencarnamos, quando a pessoa tem esse perfil, ela não vai desapegar as coisas materiais, ela vai continuar ligada aos conceitos que ela sempre teve. O de ser ruim, ou de fazer maldade, ou de fazer tudo isso. E ela vai para o mundo com a vibração dela, o que muitas vezes nós falamos, né, que é umbral. Porque são mundos inferiores à Terra. É somente um umbral. Não existe essa questão da definição tácita. É uma definição onde existe um mundo todo grande em várias situações nesse sentido, na questão abaixo da Terra. Então, nesse lugar estarão pessoas, espíritos, né, desencarnados, altamente ligados à matéria, altamente desacreditados com tudo, e passam períodos longos nesse sentido. Só que no momento que comece a entender que como agiram não estava correto, ou chegou a um ponto que ligado à matéria, eles estão procurando coisas materiais, né? Conceitos e tudo isso. Eles começam a entender que aquilo que eles fizeram está errado, e o sofrimento deles que eles estão vivendo naquele momento é justamente por eles pensarem daquela maneira ou agiram como agiram durante a vida pregressa na Terra, que pedem ajuda. E nesse momento a espiritualidade em nenhum momento vai chegar, agora que se dane. Ou não, o amor é tão grande, é tão maravilhoso, é tão lindo, que ela está ali para ajudar. E assim mesmo esse espírito tem a chance de melhorar, de progredir. Então ele é retirado e conduzido, já que ele aceitou, a receber as instruções e começar. Então, lógico que, por exemplo, um espírito que nunca teve
esclarecimento de nada, que sempre agiu com maneira egoísta, fazendo mal, fazendo maldade, ou mesmo ignorando tudo o que estava acontecendo, e foi para esse mundo inferior à Terra, ele vai ter um entendimento muito básico para começar a poder, dependendo do que for mostrado e realmente ele aceitou, conseguir começar a evoluir. Então, a nossa missão, a nossa, vamos dizer assim, nosso compromisso aqui na Terra, nós que estamos estudando, nós que estamos querendo aprender e melhorar, é muito grande, é muito, muito. Porque se nós estamos aqui e estamos aprendendo e aceitando que somente através de valores morais fortes como o amor, o perdão, a confiança, a admiração, ajudar o próximo, tudo em função de uma sociedade de terceiros, nós temos um compromisso de manter isso, de colocar em prática e desencarnando, aceitando que nós temos que melhorar mais ainda. Porque, na verdade, se a gente pensar friamente, quem é evoluído, quem está, digamos assim, num patamar muito grande de evolução, não reencarna novamente, não é verdade? Não vai voltar, porque nós estamos sempre aprendendo, sempre aprendendo. O retorno é para isso. É para que possamos lidar com as mesmas possibilidades, com os mesmos sentimentos que outrora nós viramos as costas, outrora nós usamos para fazer maldade. E isso, a espiritualidade é muito linda. Ela não é nem perdoa, não seria, meu amor, um batom. Não é nem perdoa. Ela entende que todos são filhos de Deus. Todos têm em graus diferentes. Lindo isso, hein? Então vamos lá. No mundo dos intermediários, o bem e o mal, então nós falamos já do inferior, né? No intermediário. Nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontram. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, divididos assim de um modo geral. Mundos primitivos, né? Onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiações e de provas, em que o mal predomina, mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças repousando nas fadigas da luta. Fadigas da luta. Mundos felizes adquirem novas forças repousando nas fadigas da luta. Mundos felizes onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria do mundo de expiações, mas já está reformando, né? E por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias. Tá, mas a Terra já estamos passando já para a regeneração. Então, o que foi falado aqui? O que nós conversamos de uma maneira geral, bem objetiva, vamos dizer, das divisões, a parte hierárquica que existe, de acordo com a evolução de cada um, de todos nós, tá? Então, os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam desse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atinge o grau de adiantamento necessário, passa para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente. Foi o que nós falamos aqui, eu falei no início, né? De acordo com a nossa evolução, nós vamos melhorando, nós vamos sendo purificados, nós vamos entendendo tudo o que aconteceu e vamos trabalhando com a espiritualidade de acordo com o nosso grau de evolução. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcional ao seu adiantamento. Perfeito, isso a gente já viu. Para eles, uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz. A diferença é que com o mundo infeliz, você não sabe muitas vezes por que você está lá. Quer dizer, vocês não, né? A gente está fora, né? Ai, ai. Então o espírito não sabe por que ele está lá. Porque se ele viveu a vida toda no poder, fazendo mal para os outros, mandando, desmandando, humilhando, e ele viveu a vida toda ali, o que ele vai dizer? Primeiro, o que ele vai pensar? O que eu estou fazendo aqui, gente? Não estou entendendo. E aí a revolta. A revolta e os conceitos
materialistas, que ele está ligado a isso, ele já está ligado à matéria. E é isso que a gente vai aprendendo. Quando nós já temos um pouco de entendimento, nós já entendemos que existe a necessidade da evolução, do aprendizado, de cada vez mais nos tornarmos melhores, no sentido de espiritual, de conceitos, de pensamento e sentimentos. Só que a pessoa que não, o espírito que não entende isso, ele não percebe que existe alguma coisa errada, ele não percebe em que mundo que ele está. Ele muito menos essa visão macro de vários mundos, no conceito simbólico, né? No sentido figurativo, que os mundos que existem são diferentes de acordo com a evolução de cada um. Bonito, hein? E como é um castigo prolongar sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado do mal. Então, e nós temos tanto uma hierarquia para cima, quanto um downgrade, né, como a gente fala, uma especificação de categorias, não seria essa palavra, mas da evolução de cada um para o mal. Aliás, não é nem evolução, né? No sentido de estágio espiritual, vamos dizer essa palavra que é melhor, o estágio espiritual em que se encontra. Então tem os que são totalmente cegos, os que não aceitam, não querem saber, tem os que não estão entendendo o que está acontecendo, e tem aqueles que após muito sofrimento também começam a perceber que tem alguma coisa errada e começam a pedir ajuda. Isso é rápido? Depende de cada um. Ah, mas eles ficam lá muito tempo? Ficam. Ah, mas o tempo é igual da gente aqui na Terra? Não. A gente não pode mensurar, como eu falei no início, o tempo que nós usamos na Terra com o tempo que é usado na espiritualidade. É diferente, porque isso vai depender do entendimento, do grau de evolução de cada um. Muito legal, né? Eu adoro esse capítulo, acho muito, muito bacana. E aqui, nós vamos seguindo, vou pegando só os tópicos, tá? Porque sugiro que vocês leiam. Eu falei agora aqui do 6, então vamos falar um pouco aqui do destino da Terra e causa das misérias humanas. Olha que interessante. Admira-se de haver sobre a Terra tantas maldades e tantas paixões inferiores, tantas misérias e enfermidade de toda sorte, concluindo-se que miserável coisa é a espécie humana. Esse julgamento decorre de uma visão estreita, que dá uma falsa ideia do conjunto. É desnecessário considerar que toda a humanidade não se encontra na Terra, mas apenas uma pequena fração dela, porque a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão, que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que seria a população da Terra diante da população total desses mundos? Então, quando é falado aqui dessa maneira, é aquela coisa, nós temos mundos, vários mundos, e nós temos a matéria, tanto em outros mundos também, mas isso é uma coisa que já vários livros espíritas de psicografias, inclusive, são falados, né, da possibilidade, inclusive, de outros seres também em outros planetas, como também quando nós falamos de uma maneira geral, como eu comentei, da questão espiritual. Então, não existe estar sozinho, existe todo um conceito, todo um preceito, um conceito no sentido de entender que dentro desses mundos, todos que existem, do universo, nós podemos colocar todo esse contexto, tanto espiritual quanto a matéria. E como nós sabemos que a questão da evolução vai de acordo com o lugar que você vai ser encaminhado, à medida que você vai crescendo, isso para a gente é muito tranquilo. Nós entendermos como funciona isso tudo, a visão do sistema. E mais para frente, olha só, faríamos uma ideia muito falsa da população de uma grande cidade se julgássemos pelos moradores dos bairros mais pobres e sórdidos. No hospital, só vemos doentes estropiados. No Magalé, vemos todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, consideremos a terra como um arrabalde, um hospital, uma penitenciária, um pantanal, porque ela é tudo isso a um só tempo. Olha que bacana. E compreenderemos por que as suas aflições sobrejugam os prazeres. Porque não se enviam aos hospitais as pessoas sadias, nem às casas de correção aos que praticam crimes, e nem aos hospitais, nem às casas de correção são lugares de delícia. Ou seja, nós não estaríamos aqui na Terra se nós não tivéssemos uma missão para cumprir. Nós não estaríamos aqui se nós não estivéssemos nos
tivessem dado, né, tivessem com muito carinho fornecido essa possibilidade, essa opção para nós melhorarmos. Nós não reencarnamos à toa, nós não viemos aqui a passeio, nós viemos aqui com uma missão muito bacana, de agregar, de poder melhorar, de poder contribuir ao que a espiritualidade sempre fez por nós. Então tudo existe uma finalidade, e a tentativa de nos conduzir é muito interessante. Quantas vezes, quando nós abrimos esse canal com a espiritualidade, de querer realmente se dedicar, rezar, melhorar, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, o que a gente pensa muitas vezes? Caramba, me abandonaram. Ah, mas que droga, não é do jeito que eu quero. Não, é proteção. Pode prestar atenção. O ideal é o seguinte, às vezes, né? Olha, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu tenho fé, eu confio em vocês. Só me mostra o que está acontecendo, né? E as coisas... meu gatinho. E às vezes é mostrado com muita sabedoria, com muita tranquilidade no caminho, por que aconteceu aquilo lá atrás. E aquilo, ou seja, muitas vezes é proteção. E assim mesmo, muitas situações são colocadas na nossa frente para que possamos aprender como lidar com aquilo. Sabe, situações conflitantes que quando a gente tem esse esclarecimento, quando a gente consegue entender por que tudo acontece, nós começamos a lidar com outro tipo de sentimento, ao invés de ter aquela raiva de poder falar e tudo. A gente sabe que nós temos já uma missão, que nada é por acaso. Então, se aquela situação aconteceu pra gente, é porque nós precisamos lidar com aquilo. Se aquelas pessoas apareceram na nossa frente, que muitas vezes são adversidades, é que nós precisamos saber lidar com aquilo. Nada é por acaso. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo, as missões são melhores. São maiores, na verdade. Melhores também porque a gente passa a lidar. Mas maiores porque cada vez mais nós estamos evoluindo. Adoro falar essa palavra evoluindo. Evoluindo. Né? Dá uma coisa assim que bacana, dá uma leveza. E aqui seguindo, é no item 7 que eu tô acabando, tá? Pois bem, considerando... tá, já li. E assim, seguindo ainda o destino da Terra e causas das misérias humanas, nesse contexto que nós então, fechando, nós conseguimos entender que existem muitas moradas, que existem o mundo material, que existe o mundo espiritual, e que tudo está em função da evolução do espírito, da evolução dos entendimentos, do que você aprende, dos valores morais, de tudo como funciona. E cada um, considerando a sua evolução, é conduzido após a desencarnação para o mundo. Nós atualmente estamos aqui no mundo, na Terra, ainda para aprendermos e a prestarmos atenção nas possibilidades que existem para melhorarmos, com amor, com carinho, entendendo que o próximo muitas vezes precisa daquela palavra carinhosa, até para a gente ajudar o próximo, né? Que eu sempre falo, a gente tem que saber ajudar. Nunca se colocar numa situação arrogante. Não, agradecer a oportunidade que aquela pessoa está dando de você poder ajudar. É isso que é bonito, né? Nós fazemos com o coração. E ajudar aí, ó, calado. Quem ajuda não precisa divulgar, né? Então a gente fica caladinho. Então vamos lá. As instruções dos espíritos. Mundo inferior. Isso dentro do capítulo 3, tá? Instruções dos espíritos, mundos superiores e inferiores. Resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. A classificação de mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois um mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima deles, na escala progressiva. Tranquilo, né? A gente já viu que funciona assim. Tomando a Terra como ponto de comparação, pode-se fazer uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus habitantes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como o resto dos seus estado primitivo. Bom, isso a gente não tem dúvida. Nós vivemos num planeta, nós vivemos aqui, onde nós temos um conjunto de diferenças de evolução, de entendimento, na parte social, na parte econômica, na parte espiritual. Por quê? Isso tudo, como está sendo dito aqui, tem um propósito, é um objetivo para poder todo nesse contexto, com as diferenças, lutar em função tentar melhorar em função e ter a evolução, né? Nos mundos mais atrasados, os homens são de certo modo rudimentares,
possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza ou benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a sua única lei. Nós já comentamos sobre isso no início, eu comentei no início com vocês, né? Então, isso tudo nós já conseguimos entender na questão de mundo inferior, de espíritos inferiores, que eles não vão ter o mesmo entendimento que um espírito mais evoluído tem. Então, na verdade, nós ficamos aqui no meio, porque nós temos todos esses conceitos dentro de um mesmo lugar, aqui na Terra, no caso, para aprendizados, e percebemos as diferenças existentes, que justamente para colaborar para que a gente possa repensar certos conceitos. Às vezes a gente vendo alguma atitude, a gente prestando atenção no comportamento social, a gente vendo o que está errado dentro do nosso conceito, nós conseguimos às vezes nos identificar. Caramba, ele está todo errado, e eu faço isso também. Olha, eu achava que era certo. E aí você começa a questionar. Ou então aquilo ali, eu falei aquilo, eu fiz aquilo, mas eu não achei bacana, porque se fosse comigo eu não gostaria. Você passa a repensar. E assim em todos os setores, né? Quando nós abrimos o canal para a espiritualidade. E entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus. E entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animam os seres primitivos. Da mesma maneira que o homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Ou seja, como existem muitas diferenças, muitos graus nesse sentido da questão do espírito, é difícil reconhecer muitas vezes o que fez com que acontecesse para que fosse considerado como primitivo, como inferior. Porque dependendo como você está, vamos trazer para os nossos dias. Hoje nós estamos aqui estudando, esclarecendo muitas coisas. Então, muitas coisas para a gente são óbvias. Nós não entendemos como que alguém pensou errado, diferente disso. Só para que várias pessoas, elas não pensam, elas nem enxergam, porque elas não pensam dessa maneira. Então, no sentido figurado, às vezes são espíritos primitivos que não conseguem nem nos enxergar, e nós também não conseguimos vê-los como que eles estão pensando no sentido de realmente ter a certeza que são primitivos. Então nós temos os primitivos no nosso planeta, simbolicamente, como também nós temos em outros mundos, os espíritos também primitivos. E que, na verdade, nós não conhecemos muito o que poder distinguir. Nós sabemos apenas baseado no que nós somos. O que é diferente, podemos considerá-los, vamos dizer, com pouco entendimento, menos entendimento. E por nós sabemos que dentro do que nós estudamos na doutrina, o que você tem que seguir certos conceitos morais. E que com certeza, se não segui-los, vão ter a oportunidade de, depois do desencarne, fatalmente serem encaminhados, né, já estão automáticos por mundos inferiores. Tá? E aqui mais adiante, vamos lá. No item 10. Nos mundos felizes, as relações de povo para povo, sempre amigáveis, jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Não existem, só superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e de exercer sempre com justiça. O homem não procura elevar-se sobre o seu semelhante, mas sobre si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros, e esse desejo incessante não constitui um tormento. Que lindo! Mas uma nobre ambição que o faz estudar com ardor para igualar. Ou seja, se então os espíritos forem encaminhados para os mundos felizes, né, ou então foram levados para o mundo felizes, é porque já atingiram uma plenitude de valores, um conceito que entendem perfeitamente que conceitos que nós convivemos, né, a disputa social, o conceito de querer ser melhor que o outro, a inveja, a raiva, sentimentos que são ruins,
nem existem, nem pensam mais nisso, porque já conseguiram perfeitamente entender que isso não acrescenta nada, que não é isso que vai fazer a evolução. Pelo contrário, o parâmetro para que a evolução seja são os conceitos que ele entende que são necessários e importantes. O aprendizado, o estudo nas colônias, o entender como pode ser, como pode melhorar, entender como pode, aqui mesmo na Terra, muitas vezes, né, quando nós fazemos o Evangelho no Lar, que é uma faxina espiritual, que eu digo, a coisa mais linda que tem, que todos poderiam fazer. Eu vou gravar um vídeo mostrando como é que se faz, quem não sabe, é a aproximação desses espíritos evoluídos. Então, na medida que você está no mundo, né, desencarnado, com uma evolução, aceitou ser encaminhado, está estudando, você sempre vai ter conceitos acima de espíritos puros, de espíritos mais evoluídos, que você quer galgar esse caminho, para você ter essa tranquilidade, essa paz, essa bondade que não é mensurável, não é uma bondade quando nós falamos, é a possibilidade de melhorar, de crescer, de cada vez mais ter a purificação, ajudar os espíritos necessitados, ajudar a Terra, ajudar o mundo, ajudar o universo. Olha que coisa linda, como é fantástico, tudo sabiamente preparado, né? E aqui mais adiante, olha, os ódios, as mesquinharias, não, todos os sentimentos, termos e elevados da natureza humana, apresentam-se engrandecidos e purificados, tá? Fato. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as baixas cobiças da inveja são ali desconhecidos. Um sentimento de amor e fraternidade une a todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas inteligências, são correspondentes às possibilidades de aquisição de mais ninguém que sofrendo a falta do necessário, porque ninguém ali se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Já pensou que coisa mais bacana você viver, você ter a plenitude, né, de poder valorizar o seu estado espiritual? Você ter realmente saber, poxa, eu fiz o caminho certo, eu consegui melhorar, eu consegui evoluir, eu estou conseguindo. E isso é de uma maneira tão natural, não é que é uma coisa mecânica, agora eu vou sentir espiritualidade grande. Não, porque você abriu um canal, você investiu aqui na Terra, como nós estamos fazendo, não é? Para que possamos realmente acreditar com muito carinho, com muito amor, com muita fé. A fé é a palavra que eu acho que define tudo isso. Então, quando existe o desencarne, nós já tivemos aqui um aprendizado. E que no momento que nós aceitamos, nós vamos ter outro tipo de referência. Que às vezes aqui na Terra a gente tem a referência de quem? Do que manda, do que é o poder, e lá não tem isso. Então, nossas referências vão ser o quê? Cada vez mais a purificação, o entendimento, a beleza, onde todos esses sentimentos aqui falados no Evangelho não existem mais. Nós nem sabemos, nem vamos sentir isso. Os espíritos, olha, nós não vamos, já estamos botando todo mundo no... Bom, eu acredito que eu vou, né? Vamos lá, né? Brincadeira, todo mundo. Eu gosto muito de brincar. Mas então, isso tudo mostra como nós somos pequenos, né? Porque nós estamos ligados a sentimentos pequenos. Ainda valorizamos certas coisas que são totalmente necessárias, porque na erraticidade, na espiritualidade, não existe isso. Não estou interessado em nada disso. É somente na purificação, na evolução espiritual. E aqui, quando nós falamos, só para fechar aqui, porque tem 3 psicografias lindas, é que eu não gosto de fazer vídeo muito longo. Então, eu estou fazendo os tópicos mais importantes que eu anotei e comentar rapidamente aqui de 3 psicografias, 2 psicografias só. Então, esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum de seus filhos. A todos concede os mesmos direitos e as mesmas facilidades. Seus privilegiados, todos pela mesma facilidade, para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota uns mais do que os outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-lo pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível, ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. Porque aos espíritos que não têm esse entendimento, que não são apegados às matérias, muitas vezes, até mesmo para irem para mundos inferiores, ainda ficam tão apegados, tão enraizados aqui, que ficam por aqui.
né? E ficam, quer dizer, por aqui não, né? Ficam aí. Ficam apegados à matéria, ficam apegados a conceitos que estão totalmente, e não tem noção que justamente estão atrasando a evolução dele, estão totalmente, o sofrimento que ele tem, como ele não teve a reforma íntima e como ele não teve a reforma íntima. Aqui na minha bateria aqui. Quando ele não teve a reforma íntima e como ele não teve o livre-arbítrio correto dentro dos nossos conceitos, ele tem as consequências. Ninguém se meteu, a espiritualidade de ninguém. Então é isso que mostra aqui com muita clareza que os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhe de conquistar pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou abandonar durante séculos e séculos. Ou seja, o que nós estamos fazendo, nós estamos correndo atrás, nós estamos estudando, nós estamos tentando melhorar, mas não para ter a evolução. Esse que é o erro. Não é isso. Tem que estar tocando o coração. O nosso coração é tocado porque nós acreditamos, nós temos fé. Fazer por fazer não tem efeito nenhum. Fazer porque vai ter uma evolução, porque eu ouvi falar? Não. Isso tudo é tão abrangente, é tão lindo, é tão superior a tudo isso, que faz com que a gente sempre tenha vontade de melhorar. Sempre acreditar. A luta aqui na Terra existe, mas ela é leve quando nós temos fé. Ai, meu dedo. O batom. Ai, ai. Então, vamos lá. Aí, temos agora aqui duas psicografias muito bacanas. Chama-se Mundo de Expiações e Provas e Mundo Regeneradores, tá? Eu não vou falar sobre todos eles. E o terceiro também tem Progressão dos Mundos. O que diz aqui? São justamente espíritos que desencarnaram, que fizeram psicografias, narrando como foi esse encontro ou não, mas mostrando que tudo isso que nós estudamos aqui existe e trazem através de mensagens, através do codificador, né, para o codificador, Allan Kardec, as mensagens do que aconteceu. Então vamos só rapidinho aqui. Olha, vou dar só um trechinho, tá? Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direis que já não conheças dos mundos de expiações, pois que basta considerar a terra que habitas. A superioridade da inteligência num grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos ainda mal saídos da mão do Criador. Suas qualidades inatas são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios a que se inclinam são o indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou num mundo ingrato, para expiarem suas faltas através de um trabalho penoso e das misérias da vida, até que se façam merecedores de passar para um mundo mais feliz. Exatamente o que? Nós estamos trabalhando para a nossa evolução aqui na Terra. Então, em 1863, a gente fala exatamente o que nós estamos conversando agora. A necessidade de evoluirmos e tentarmos trabalhar sempre os nossos conceitos morais. E pensando como um todo, não só individualmente. Eu vou melhorar, eu vou me dar bem, então eu vou para o céu. Não é assim que funciona. Acho que a gente já tem informações suficientes que a gente já consegue com muita humildade e sabedoria ter uma base técnica, conseguir ter uma tese técnica, não é eu fico falando assim do trabalho, eu falo toda hora isso. Mas nós temos que ter já um embasamento claro e objetivo através do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é importante, essa base que nós temos de conhecimento, como faz essa diferença. Então, na verdade, é falado aqui e ele desenvolve com muita sabedoria o raciocínio nesse sentido. E aqui, Santo Agostinho, de novo, em Paris, ele fala sobre mundo regeneradores, tá? Isso é uma outra psicografia, que eu sugiro a vocês lerem no capítulo 3, tá? Entre essas estrelas que cintilam na abóbora azulada, quando elas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e provas. Mas há também entre elas mundos mais infelizes e melhores, como há mundos transitórios que podemos chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo mundos primitivos de provas de regeneração e de felicidade. Já ouviste falar desses mundos em que a alma nascente é colocada, ainda ignorante do bem e do mal, para que possa marchar em direção a Deus, senhora que si mesma, na posse do seu livre-arbítrio. Já ouviste falar das amplas faculdades que a alma foi adotada para praticar o bem.
existem as que sucumbem. Então Deus, que não quer aniquilá-las, permita-lhes ir a esses mundos em que, de encarnações e encarnações, podem fazer-se novamente dignas da glória a que foram destinadas. O que nós falamos. Mais do que lógico, ele mostra isso, ele ressalta mais uma vez a necessidade da reencarnação é para que possamos ter oportunidade de melhorarmos. E isso vai independente do mundo que esteja, mundo inferiores ou mundo superiores. Com certeza todos querem ficar no mundo superior, né? Mas enfim, a possibilidade é para todo mundo. E por último, numa outra psicografia aqui, Santo Agostinho também, em 1862, ele fala sobre a progressão dos mundos. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos da sua constituição, o veria percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas em seus graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável, à medida que eles também avançam na cena do progresso. Assim marcham paralelamente o progresso do homem, o dos animais seus auxiliares, dos vegetais e das formas de habitação, porque nada fica estacionado na natureza. A Terra, seguindo essa lei, esteve material e moralmente num estado inferior ao de hoje, e atingirá, sobre esses dois aspectos, um grau mais avançado. Ela chegou a um de seus períodos de transformação e vai passar de mundo expiatório a mundo regenerador. Então os homens encontrarão nela a felicidade, porque a lei de Deus a governará. Então, meus amigos, olha que bacana. Nos foi mostrado aqui com muita clareza do Evangelho, está tudo escrito lá, não inventei nada, quantas oportunidades nós temos e quantas possibilidades de evoluirmos e termos a tão sonhada paz espiritual. A espiritualidade não nos abandona, o nosso livre-arbítrio é uma ferramenta muito importante, porque nós temos as escolhas dos caminhos, as consequências cabem a nós. Mas por que não, antes de fazermos qualquer coisa, não quero saber, não vou pensar nisso, vamos fazer reforma íntima, vamos sim mudar, vamos pensar sim, vamos pensar com mais amor, com mais carinho. Eu tenho que estar no monte, não sei aonde, isolado do mundo para ser evoluído. Não, porque nós estamos aqui na Terra. Existe trabalho, existe necessidade de morarmos em algum lugar, necessidade de termos as atualizações, nós trabalhamos ou nos viramos, o que seja. Isso não é errado, faz parte da nossa evolução. E nós podemos fazer tudo isso que nós pensamos estar certo, desde que façamos com amor, com bondade, com coração aberto e prestando atenção nos sinais, porque a espiritualidade nunca nos abandona. E é isso que faz tornar essa vida tão especial, tem os seus percalços, tem os seus problemas, mas se nós temos a fé, nós estamos ligados, entendendo como tudo isso funciona, as coisas ficam mais leves, tá bom? Então, hoje fechamos aqui o capítulo 3, como eu falei, sugiro que releiam, tá? Procurem um centro espírita para trabalhar, para poder participar, conhecer, o que você achar melhor. Eu frequento aqui no Rio um centro maravilhoso que eu amo de paixão, que é o NEAM, Núcleo Espírita Alain de Mello, aqui na Avenida das Américas, 19.900. Acessa no internet, www.neam, com N de Nair, neamoficial, tudo junto.org.br. É um centro maravilhoso, tem mais de 60 atividades gratuitas. É um ambiente, uma delícia, eu adoro o pessoal de lá, é um centro muito bacana. O Sancler Mello, que é o presidente, é uma pessoa muito bacana também. Bom, enfim, vá lá, conheça, é um lugar bacana. Se você não puder ir lá, procure um lugar perto da sua casa, não deixe de frequentar, porque o estudo é muito importante, é a base de tudo. E a gente conhecendo a doutrina, a gente entende como é que funciona, a gente consegue ter cada vez mais uma aproximação com a espiritualidade, a gente para com esses conceitos de medo, de não entender, tudo é sobrenatural, ou então é fenômeno, ou é milagre. Não é assim que funciona. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a entender, e a espiritualidade que sempre está perto da gente, a gente se sente mais perto ainda, tá bom? Bom, então, obrigada por tudo, curtam, compartilhem, façam a inscrição, tá? Não deixa, se puder fazer algum comentário também, agradeço, muito bacana. Lembrando que tem, anota aí, o Instagram, Cursos Espíritas, Instagram,
Cursos Espíritas. Todo domingo, às 17h45, eu inicio ao vivo o Evangelho no Lar, tá? O Evangelho no Lar, todo domingo, 17h45. Por que 17h45? Porque esses 15 minutos de harmonização, para que a gente entre numa frequência bacana. Às 18 horas eu faço o Evangelho no Lar, dura mais ou menos meia hora, e todos nós somos beneficiados, todos nós que estamos assistindo a casa. É muito, muito, muito bacana, tá? E toda terça e sábado eu faço live lá. É Instagram, Cursos Espíritas. E aqui, se vocês puderem divulgar a página, é um canal que começou há 2, 3 semanas, está tendo aí bacana. Quanto mais pessoas puderem estudar, melhor. A gente está contribuindo e fazendo a nossa parte, tá bom? Beijo enorme, até o próximo vídeo. Tchau!